pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, em parceria com o Corecon, que nessa temporada 2022 trata de diversos assuntos relacionados à economia, mas que afetam diretamente a vida da população, tentando aproximar o máximo possível os conceitos, a teoria econômica do dia a dia da realidade das pessoas. E hoje vamos falar de alguns temas que são bastante importantes. Vamos falar sobre a inserção da economia para o jovem periférico, vamos falar de inclusão social, vamos falar do que esperar desse novo governo em relação a serviços e as demandas econômicas que os próximos anos vão exigir do nosso país e dos nossos economistas. E para isso, nós recebemos hoje o economista Carlos Eduardo Oliveira Júnior. Ele é economista, vice-presidente do Sindecom e conselheiro do Corecon e da Federação dos Economistas, além de ser assessor na CNS, que é a Confederação Nacional de Serviços. Carlos, prazer receber você nessa temporada do EDD, seja muito bem-vindo. Tá, prazer é tudo meu, Neto. Obrigado a todos aí. Enfim, agradeço aí por essa entrevista. Estamos aí aberto para as questões que vocês vão abordar aí com a gente. Carlos, a gente vai falar sobre vários assuntos hoje. A gente teve uma conversa prévia aqui, você me passou vários insights interessantes, que eu tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar. Mas primeiro eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como que a economia entrou na sua vida? Como começou a sua trajetória como economista? Bom, é interessante, né, quando começou, porque meu pai, ele sempre comprou o Estadão de domingo. E assim, é óbvio que primeiro eu li a página de esporte, né? Mas também a parte de economia me era tocada naquela época, até porque nós tínhamos hiperinflação, aqueles planos econômicos mirabolantes que infelizmente não deram certo. E isso fez com que eu me interessasse por esse assunto de economia. Tanto que quando eu fui prestar o vestibular, eu fui lá e coloquei o xizinho para economia. E, enfim, aí foram 5, na época eram 5 anos, né? 5 longos anos que eu fiz a universidade e posteriormente comecei a atuar no mercado, né? Como consultor, professor do Sebrae, depois trabalhando em empresas, né? Empresas do setor privado, trabalhei na Sadia durante muito tempo e até que, além da consultoria econômica, de projetos, elaboração de projetos, na qual eu trabalho até hoje, e chegou um momento em que eu fui convidado para atuar como assessor econômico de uma entidade empresarial, que foi a Confederação Nacional de Serviços, e eles não tinham departamento de economia propriamente. Ou seja, eu tive que começar praticamente do zero, né? E é interessante que nesse momento, pelo fato de eu ter já participando das entidades, porque durante esse período eu comecei a participar do Sindicato dos Economistas, já naquela época, não como diretor, mas fazendo cursos, e depois eu fui convidado para ser conselheiro do Conselho Regional de Economia. E aí comecei a participar, conheci pessoas de vários segmentos, outros também que atuam nesse setor empresarial. E eu comecei a atuar e conhecendo essas pessoas, recebi esse convite da CNS, na qual, quando eu fui estruturar o departamento, é óbvio que a primeira coisa que eu falei, vou procurar essas pessoas que já trabalham, né? Enfim, eu fui com pessoas da entidades da FEComércio, da Associação Comercial, pessoal da Fiesp, enfim, outras entidades, pessoal de bancos também, né, da Febraban. Fui conhecer o departamento de economia deles, na qual eu comecei a estruturar e dar um norte para o departamento de economia da Confederação Nacional de Serviços. Você falou uma coisa interessante, que já no começo da sua carreira você se aproximou do sindicato.
Como que foi essa aproximação? Você falou dos cursos, talvez o pessoal de casa tenha essa dúvida, às vezes as pessoas veem o sindicato como algo muito distante, algo de uma bolha, algo muito restrito. Como que foi essa sua aproximação com o sindicato e a importância do sindicato para a sua formação e essa aproximação mesmo com os cursos e tal? Sim, é importante falar que, por exemplo, nesse período que eu comecei a procurar as entidades, foi logo quando eu me formei, falei, pronto, agora eu estou formado, eu preciso trabalhar, preciso arrumar uma ocupação. Enfim, eu comecei a trabalhar na iniciativa privada, porém o sindicato tinha cursos, na época era elaboração e análise de projetos, que era algo que qualquer financiamento de banco você tinha que ter um projeto. E aí eu verifiquei, falei, olha, eu sempre pesquisei, né, entrei em contato com o sindicato, fiz o curso, logo em seguida eu comecei a atuar. Comecei a atuar nos dois campos, né? E atuando nesses dois campos eu pude conhecer outras pessoas, comecei a fazer outros cursos principalmente aqui no Sindicato dos Economistas, voltada para o mercado, para cobrir justamente uma lacuna na qual a universidade até então ela não preenchia. E aí nós, nesse processo de preenchimento dessa lacuna, o sindicato foi muito importante. E aí eu conheci pessoas nesse meio tempo que fez com que eu começasse a participar aqui do sindicato, depois eu virei diretor do sindicato e virei conselheiro também do Conselho Regional de Economia, aonde eu retornei agora, né, no ano passado, como conselheiro também. E hoje você é vice-presidente do sindicato, é conselheiro do Corecon e da federação, né, e também está na Confederação Nacional de Serviços. Isso. Como que hoje o economista que está se formando, o jovem que está entrando no mercado de trabalho, pode começar uma relação com essas entidades? É simples, você tem os contatos via telefone, via Instagram, Facebook, e você tem as páginas que tem vários cursos, vários treinamentos, várias parcerias. Por exemplo, aqui o sindicato, nós temos parcerias de lazer, como o SESC, a profissionais, cursos de idiomas, universidades e cursos voltados para o mercado, como o de perícia, que ele digamos assim, renomado, né, no mercado, como um dos top 10, assim, um dos melhores que tem, é o curso aqui do Sindicato dos Economistas. E você pode só entrar em contato com essas pessoas, procurar realmente. Isso aí é você preencher lacunas na qual você não teve na universidade. Dá um exemplo dessas lacunas. Por exemplo, o que foi para você na sua época? Na minha época foi o curso de elaboração e análise de projetos, que era algo que na época qualquer financiamento você tinha necessidade de fazer um projeto. E aí, a partir do momento que eu entrei nesse mercado, para mim foi bastante rentável, teve bastante retorno financeiro. E isso daí foi extremamente relevante. Hoje em dia, você tem um campo muito grande que é de perícia. Aí você tem vários campos. Tem perícia ambiental, econômico, financeira, enfim. Você tem os peritos, você tem uma judicialização muito grande e dentro desse processo de judicialização, as pessoas, por exemplo, o advogado alguém precisa fazer o cálculo, mas ele é advogado, ele não sabe. Você é economista, você sabe fazer o cálculo daquela indenização que ele está pleiteando. E, por outro lado, o juiz também. Ele está lá, ele precisa de um assessor, um economista que vai fazer esse cálculo para ele. E, enfim, você tem esse campo que é um campo que você pode... É um campo flexível, você pode trabalhar de forma integral ou, por exemplo, no meu caso, de forma esporádica, né? Até porque eu tenho outras atividades, não dá para assumir tudo. Mas é um campo bastante amplo, na qual o economista, o estudante, você mesmo, quanto estudante de economia, já pode estar fazendo esse curso para, eventualmente, quando você já estiver formado, já poder estar atuando. Mas mesmo como estudante, você já pode atuar. Você só não pode assinar o parecer porque você ainda não está registrado. Entendi.
E aí o sindicato ajuda você nessa formação? Sim, dá toda a condição de você fazer, ó, essa formação e preencher essas lacunas que até então você não tem. E isso daí é bastante importante. Para mim foi importante. Carlos, você, na primeira pergunta que eu te fiz, que foi pedido para você fazer um pouquinho da sua história, como você se interessou por economia, você citou que lia o Estadão, citou a hiperinflação e tal. A economia, ela está presente desde sempre no noticiário. Mas eu tenho a impressão, e aí você me corrija se eu estiver errado, que nos últimos anos a economia ela venceu uma barreira e agora virou debate do cotidiano das pessoas, da população. Você, quando você é jovem e foi escolher economia e se interessou em ler lá o Estadão, você com certeza era uma exceção. As pessoas estavam preocupadas com a economia do mercado, lá, da troca de preço, da época da hiperinflação e etc. Mas hoje não, hoje virou debate de boteco. As pessoas sentam para falar sobre economia, especialmente, eu acho que desses últimos 3 anos para cá. Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa transformação. Você, não vou cometer a indelicadeza de perguntar quanto tempo você é economista, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa transformação e dessa aproximação da economia do dia a dia das pessoas, dessa tentativa de tornar a economia algo mais palatável, algo que a gente não vê assim distante da realidade das pessoas. Sim, essa questão é importante, né? Você debater economia, trazer. E o mais importante é você trazer com dados, com números, né? E eu sempre, quando vou discutir, vou ao debate, eu vou com os dados, com os números. A discussão de boteco é importante, você traz o tema economia para o mercado, né? E hoje em dia também... Surge o interesse das pessoas, sim, né? Surge, e aí busca por fontes, etc. Aí você tem que, esse debate, você trazer as pessoas, e é importante você sempre levar os números, né? Eu, um pouco antes da pandemia, parei, mas agora retomando aos poucos, a questão de roda de conversa, principalmente na região periférica, onde você conversa com o pessoal mais humilde, onde você leva a economia para ele, pelo menos a gestão financeira, a educação financeira, que esse é o norte, né? Você fosse falar, olha, educação financeira, você fazer a gestão dos seus recursos, como você captar recursos e utilizar na sua empresa, no seu segmento, né? Hoje em dia você percebe a mudança um pouco, né? Antigamente era muito, você tinha um emprego, CLT, registrado, e isso vem reduzindo com o tempo. Hoje você tem muita questão dos empreendedores, até porque a dificuldade de você encontrar um emprego até com CLT. E aí, esse empreendedor tem a necessidade de captar recursos, fazer gestão de recursos. Nossa, como que eu faço isso daqui? Como que eu abro uma empresa? Como que eu abro... é melhor que eu fazer uma MEI? Você dá toda a orientação para ele de forma que ele vai se sair nessas rodas melhor. de conversa, quais as dúvidas mais comuns assim, que você As dúvidas mais comuns é a gestão financeira. Né? Fala, olha, eu tenho aqui, mas eu preciso captar um pouco mais de recursos. Como que você vai? Vamos ver, você tem algum problema com Serasa, SPC? Se você não tem, fica até mais fácil você conseguir até num banco oficial. Mas hoje em dia, os bancos oficiais às vezes têm taxas mais elevadas do que, eventualmente, tem uma ou outra fintech que você pode estar procurando, e também tem as cooperativas de crédito, sim, que são formadas para você obter esse financiamento, né? Seja você um empresário, eu tenho uma perua, eu sou pedreiro... Então é financiamento, basicamente, as dúvidas principais... Isso, baseado... financiamento... Fluxo de caixa, essas coisas também são dúvidas. Como fazer a gestão financeira, receita, despesa, não misturar o seu dinheiro dos seus
serviço com o seu, com a sua conta corrente. Agora aí, Carlos, me tira uma dúvida. Quando você leva esses debates para dentro da comunidade, as pessoas, como que elas recebem essas informações de um economista? Porque eu imagino que quando você vai iniciar um pequeno negócio, principalmente nessas regiões mais periféricas, assim, eu acho que a primeira pessoa que vem à cabeça quando se fala em gestão financeira é um contador. E aí você, de novo, é a questão da distância. Às vezes você pensa que o economista é um pouco mais distante daquela realidade. Como as pessoas recebem isso? Quando elas verem, como que elas percebem que é realmente acessível você conversar com isso? É porque às vezes é a linguagem que você vai utilizar, né? Não adianta eu ficar usando termos, superávit primário, déficit primário, que, enfim, é óbvio que impacta para eles, mas naquele momento eles não têm muito essa necessidade de, se você cita isso, mas você não tem necessidade de se aprofundar, até para não tornar chato a conversa. Você tem que fazer algo realista no dia a dia dele. Falar, olha, você recebeu tanto, você pode gastar X. Você não pode gastar além disso. Falar, eu tenho uma perspectiva futura, você tem que ver se realmente isso vai acontecer. Aí você traz para eles uma realidade na qual eles vão estar enfrentando. E isso daí para eles veem de forma positiva, porque às vezes eles falam, o economista é um cara meio distante, meio que tá meio que no Olimpo. É aquele que a gente vê comentando no Jornal da Noite. Isso, falando de termos, olha, que muitas vezes ele não vai entender. Mas se você popularizar isso de forma com que você chega lá falando de INPC, tripé macroeconômico, realmente vai... Você fala, não, você é heterodoxo ou ortodoxo? O cara falou, mas o que é isso? O que isso impacta no meu dia a dia? Não, você tem que saber o que impacta para ele, para você levar para ele esse caminho, né? É porque muitas vezes esse pessoal na roda de conversa, ele está meio perdido, sem um horizonte. E você tem que ter aquela responsabilidade na qual você vai levar uma luz. A luz aqui, o caminho é esse. Se você seguir esse caminho, com certeza você vai melhorar e depois você vai, enfim. E essa troca de experiências, ela rende fruto também para você enquanto economista e você traz para dentro das entidades essa experiência no sentido de propor mudanças, a criação de estratégias e até, sei lá, formações de estudos de política pública para impactar nesse público? Sim. A gente, enfim, se você tem essas rodas de conversa, pois, por exemplo, no Conselho nós temos os grupos de trabalho e os fóruns, onde você leva economistas que, a partir dali, surgem ideias e propostas que, sem dúvida alguma, você vai estar levando para, eventualmente, alguém que vai decidir. Se é na cidade, você vai levar para o prefeito ou algum vereador que vai te ajudar a encaminhar uma proposta para aquela região, para aquela população. Se é no governo do estado, vamos direcionar. Você sempre assim, pelo fato até de você ser economista, você trabalhar numa entidade, algum economista lá conhece alguém que está dentro do governo, independente de qual linha ele seja. E eventualmente você tenta colocar essa proposta lá, ou sensibilizar, às vezes, o governo da necessidade de você realizar determinados investimentos nessas regiões. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, Carlos. Obviamente que o Economia Dia a Dia, o EDD, é um programa segmentado, né? Nosso público-alvo são os economistas, são os estudantes de economia, são pessoas interessadas no tema, sejam profissionais ou sejam jovens que leem o caderno de economia do Estadão e da Folha. Mas, como nosso conteúdo agora é um conteúdo digital, fica disponível em diferentes plataformas. Inclusive você que está acompanhando a gente, procura aqui em algum lugar da tela que você vai encontrar os nossos programas anteriores. A gente teve ao longo dessa temporada 2022 entrevistas interessantes sobre diferentes temas, está disponível, então
Fique à vontade para consumir, curtir, compartilhar, comentar e criticar. O nosso conteúdo agora ele abrange, sai da bolha dos economistas. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do setor de serviços, usando a sua experiência como assessor da CNS. O que você... Primeiro explica para as pessoas que estão acompanhando a gente que não sabem o que compõe o setor de serviços e o quanto que esse setor impacta no PIB brasileiro hoje. Tá, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o setor de serviços, né? Que ele é extremamente relevante no nosso PIB. Ele compõe praticamente 60% do PIB hoje. Envolve tudo quanto é prestação de serviços. Por exemplo, você é jornalista. Aí você presta serviços para o sindicato dos economistas, para o conselho dos economistas. Enfim, isso é uma prestação de serviços. Enfim, vai de cabeleireiro, borracheiro, até os mais sofisticados, que envolvem informática. Você vê Instagram, você vê hoje em dia muito utilizado a 99, essas plataformas de carro, de veículos. Envolve tudo a questão que envolve a prestação de serviços, engloba um pouco a questão do comércio e ela é extremamente relevante, né? Hoje representa 60% do PIB. Do PIB. E se você for ver, ela foi o que mais teve impacto na pandemia, porque muitos dos serviços tem que ser pessoalmente, de forma presencial. Essa é uma média, desculpa te interromper, esse 60% é uma média global dos países? Isso são os países... Os países desenvolvidos, esse número é maior ou menor? Isso. Tem mais indústria, menos indústria? Os países mais desenvolvidos em desenvolvimento chegam nessa média de 60% a 70% serem serviços, né? Você percebe, nós moramos em São Paulo, né? Muitas das empresas aqui foram para outros lugares ou foram para outros países e praticamente hoje nós importamos uma grande parte da questão industrial, né? Que, principalmente da China, Sim. Que é o grande mote internacional. Mas os serviços ele é essencial e na pandemia ele sofreu muito porque a questão do presencial, pelo fato ficou mais de 1 ano e pouco lá, quase 2 anos, assim, sofreram muito e aí impactou na nossa economia brasileira, porque o setor de serviços ele é fundamental. E quais as perspectivas? A gente acabou de sair de uma eleição, a gente está no meio de um processo de transição governamental. O novo governo tenta aprovar alguns projetos para o próximo ano, o orçamento está um pouco apertado. Sim. Qual que é a perspectiva para o setor de serviços para o próximo ano? Nós sempre temos uma perspectiva sempre a melhor possível, né? Pelo fato, por exemplo, a Confederação Nacional de Serviços sempre, independente do governo que estiver lá, ela sempre participa de forma ativa, de forma a elaborar propostas, de forma a fortalecer o setor cada vez mais. O que é importante, que não foi feito nos últimos anos, é a questão da reforma tributária, na qual o setor de serviços, pelo fato dele ter um peso muito grande, ele está lá dentro desse arcabouço que vai ser feito, que vai sendo colocado, de forma de fortalecer o setor, né? Há debate, assim, por exemplo, nós não podemos, enfim, tem vários debates, tem propostas que o setor de serviços sai melhor, tem algumas que há uma cobrança excessiva de impostos e tributos que vai atrapalhar o progresso do desenvolvimento. Aí o setor de serviços entra com eventuais propostas na qual não vão ter esse impacto inicial de impostos e tributos de forma a fortalecer o setor. E é o setor um segmento muito importante para a nossa economia. E a perspectiva agora, com relação à mudança de governo, é uma perspectiva, são novos atores. Sim. E enfim, já foi governo no passado. A gente já tem nomes anunciados da equipe de transição específico para o setor de serviços? Isso, na verdade não específico para o setor de serviços. Você tem indústria, comércio, serviços, tem
alguns que foram nomeados, e com certeza até a Confederação Nacional de Serviços já mandou algumas propostas para eventuais nesses segmentos aí, de forma, como eu disse para você, de fortalecer o setor, trazer ele para a nossa economia, para o nosso dia a dia, não só o segmento economia para as pessoas, né? A partir do momento que você fortalece o segmento e as pessoas, você vai estar fazendo com que gere mais renda e emprego. Fazendo um paralelo entre aquilo que você falou antes, da educação financeira e de como que é importante ensinar as pessoas a lidarem melhor com o dinheiro, e o setor de serviços, que depende do consumo, quanto que o endividamento das famílias vem impactando no crescimento desse setor especificamente? Então, na realidade, o endividamento ele atrapalha, inibe, né, o forte endividamento, o crescimento. Por exemplo, você está com um grau de endividamento elevado, você vai consumir menos, você vai cortar, e geralmente você corta segmentos que você fazia de serviço. Em vez de restaurante, você vai no restaurante 2, 3 vezes por mês, assim, no final de semana, você vai uma. Você corta produtos, você corta serviços, você corta mais a questão de serviços, lazer, né? Fala, olha, você ia em shows, que agora fala, não, o show agora eu vou reduzir bastante. Enfim, o setor de serviços ele impacta nessa questão do endividamento e consumo também, né? As pessoas vão consumir menos serviços, aí você acaba impactando esse segmento. Por isso que é a necessidade de você fazer até um choque, eu digo assim, algo vai ter impacto, uma renegociação geral de todas as dívidas, de forma a você alongar um pouco o prazo, você reduzir um pouco o valor das parcelas, de forma a as pessoas terem fôlego para realizar esses investimentos, seja consumindo serviços ou produtos na qual você possa estar comprando. Tivemos propostas durante agora a campanha eleitoral de alguns candidatos, tanto a presidência quanto o governador, falando de criar um projeto, um pacote de renegociação de dívidas. Eu lembro que quando isso começou a ser falado, pelo menos a primeira vez que eu ouvi, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, ouvi mais fortemente, né? Houve uma certa estranheza, um estranhamento do tal mercado, de alguns setores do mercado quanto a isso. Mas, acho que talvez até pós-pandemia, as pessoas começaram a ver isso realmente como uma necessidade, assim. Como que está essa visão hoje? Como que o mercado enxerga isso? E é realmente uma demanda necessária, ou existem outros caminhos que não passem por ações do governo, por exemplo, de utilizar bancos públicos para fazer essa renegociação e etc? Na realidade, durante a pandemia, muito dos bancos, até porque as pessoas não tinham renda. E eles fizeram essa extensão, né? Falaram, você vai ficar 6 meses e depois renegociaram eventualmente os financiamentos e essas dívidas com as pessoas. E agora, com a eleição do ex-presidente, futuro presidente Lula, dentro da proposta dele tem essa proposta de renegociação, não só... Primeiro era com os estudantes, mas tem essa proposta de renegociação eventual de dívidas. Isso não significa um calote. Sim. É óbvio que o mercado fala, não é calote. Na realidade, você pegar a dívida, estender um pouco mais com os valores mais baixos das parcelas. Se você colocar muito elevado, a pessoa não tem como pagar. Enfim. E isso daí, na realidade, ela vem ganhando corpo, né, junto ao mercado. É óbvio que os bancos ainda vão reclamar um pouco, mas enfim, você pode utilizar banco público, para isso você pode utilizar. Mas não só os bancos públicos, também é interesse do banco privado manter
e reter aquele cliente. Por isso que é importante que haja uma renegociação por parte também dos bancos privados junto às pessoas jurídicas e físicas, eventualmente que elas tenham. Mas isso é algo assim que o mercado ele já está mais ou menos que sinalizando os que sim. Os economistas com quem você conversa enxergam essa como uma saída interessante? Sim, vejo como uma saída interessante para você. Você precisa fomentar a economia, você precisa girar a economia, né? Fazer com que ela ocorra no dia a dia. Se você ficar com o endividamento muito alto, não tem como as pessoas adquirirem produtos e serviços. A partir do momento que você reduz um pouco o valor dessas parcelas e você estende o prazo um pouco maior, essa pessoa vai ter um fôlego para comprar produtos e serviços. O próprio governo vai ganhar, até porque ele vai arrecadar com impostos e tributos e vai poder fazer investimentos que até então foram paralisados muito nos últimos tempos. Antes da gente encerrar, eu tenho duas questões que eu não posso deixar de perguntar, aproveitando a sua experiência como economista, professor e o fato de você estar inserido na CNS e tal. A primeira pergunta é a opinião pessoal sua e do grupo dos economistas que você convive, tá? O que é que você achou dessa proposta de empréstimo para as pessoas que recebem o Auxílio Brasil? O que é que você acha disso? Levando em consideração isso que você falou da questão do endividamento e tal, e das pessoas não terem eu acho que talvez um conhecimento financeiro necessário, a educação financeira necessária. Na realidade, assim, as pessoas tomam empréstimo e financiamento para adquirir produtos e serviços, porém, o Auxílio Brasil, ele foi colocado, mudou, né, que era Bolsa Família, mudou para o Auxílio Brasil, e, enfim, ele não foi garantido no orçamento em 2023, né? E eu achei meio que uma temeridade você colocar essas pessoas, já que elas já estão numa condição bastante vulnerável e elas estão recebendo o chamado Auxílio Brasil. Eu acho que, por exemplo, você tem que colocar uma estrutura melhor no Auxílio Brasil, de forma com que essas pessoas, a partir do momento que elas comecem a sair do Auxílio Brasil, vão migrar para o mercado, realmente trabalhando, gerando emprego e renda, aí sim eles podem ter condições de estar recebendo esse valor. Até porque o empréstimo que é feito pela Caixa, os juros são bastante elevados, né? São muito elevados e, enfim, R$2.000 para quem recebe 600, mas depois você tem as parcelas na qual ele vai estar pagando, no fim vai acabar impactando bastante. É uma taxa muito elevada, 4% ao mês quase, é muito alta essa taxa. Muito alta. É até bacana você ter falado isso, a questão do orçamento. Algumas pessoas talvez não saibam, fora aí da bolha dos economistas, que o orçamento de 2023 ele é definido em 2022. Então o projeto que foi enviado para a Câmara para ser aprovado de orçamento, prevê o Auxílio Brasil no valor de R$400. Então, esse valor de 600 que as pessoas recebem hoje não está garantido. Até por isso, a PEC da transição que o governo está tentando aprovar. Hoje é quinta-feira, dia 17. Eu acho que eles divulgaram, não sei se divulgaram ontem, dia 16. Você chegou a ler a proposta? Eu dei um pouco lá e fala por tempo indeterminado, colocar o Auxílio Brasil fora do teto de gastos. Isso assusta um pouco, né? O mercado assusta, mas enfim, você tem que ver se a economia vai crescer, desenvolver, que vai ter condições de ela pagar esse auxílio no próximo ano. O país passa por um momento muito grande de dificuldade, né, financeira, né? Você andar pelas ruas aqui de São Paulo, você vê não só moradores de rua, você vê famílias nas ruas.
E isso daí é um impacto muito forte que você tem que procurar resolver e não é em um ano que você resolve isso. Isso é ao longo do tempo, a partir do momento que você traz essas pessoas de volta para o mercado de trabalho, para ela poder ter uma moradia digna, poder ter acesso à escola e a poder ter uma vida mais digna, porque então do jeito que está hoje fica muito complicado. E aí, em cima disso que você falou, vem a minha última pergunta para a gente encerrar esse bate-papo de hoje, que é a seguinte: o que é que você acha dessa equipe econômica que está tocando agora esse processo de transição, a formulação dessa PEC? Tem alguns economistas importantes lá, alguns com visões um pouco diferentes, que está gerando muito debate no meio econômico. Então, o que é que você acha disso? Você é Team Pércio Arida ou você é Team Lara Rezende? Explica pra gente aí, pra gente encerrar. Eu acho que, como foi uma frente ampla que elegeu o presidente Lula, ele tinha que colocar uma frente ampla na economia. E, enfim, colocou pessoas que já foram ao governo, enfim todos foram ex-ministros ali, dos 4 que estão ali, o Nelson Barbosa, o Pércio Arida e o André Lara Rezende, só o Guilherme Mello que não foi do governo. Mas ele foi o formulador da proposta econômica. Mas é importante você ter pessoas divergentes, com pensamentos diferentes, de forma a você procurar uma saída melhor para toda a sociedade. É importante, você já for no governo, já foi experiência lá, tem no debate, e eu acho que é relevante. O Pércio Arida trabalhou anos, foi presidente do BNDES, inclusive. Um dos formuladores, um dos pais do Plano Real. O André Lara Rezende também foi um dos formuladores do Plano Real. E ele tem pensado fora da caixinha nos últimos tempos. Eu até gosto muito, porque você fica muito engessado naquele negócio do teto do gasto. Você não pode mexer em nada, enfim, mas se você não mexer em nada, o Brasil não vai caminhar, não vai evoluir. E esse pensamento do André Lara Rezende, eu acho que é uma luz. O Nelson Machado foi ministro, né? É professor da GV, e o Guilherme da Unicamp. São dois, digamos assim, são dois economistas ortodoxos e dois heterodoxos. E aí você vai procurar um caminho. É importante, né? Até o presidente Lula, ele sempre foi por essa linha. Ele coloca 2 pessoas divergentes, elas ficam ali falando, ele fica ouvindo, e ele toma a decisão em cima daquilo que ele acha melhor para a sociedade. Para a gente finalizar, desses 4 nomes aí, você acha que o futuro ministro da Economia sai desses 4 nomes, ou o Lula vai puxar uma surpresa aí e trazer um quinto? Ainda não sei, ainda não posso. São 4 nomes capacitados para ser ministro da Fazenda, né, que agora vai separar ministro da Fazenda do Planejamento. Mas acredito que, enfim, ainda não posso bater o martelo, né? Eu gosto muito da proposta do André Lara Rezende, eu acho que, mas não sei se ele aceitaria. Ou vai trazer algum nome de fora, um político, igual já falaram. O nome, aí realmente, para encerrar, por que é tão importante a escolha... esse nome, o governo não errar na escolha desse nome nesse momento? Porque você vai trazer uma pessoa que vai ser o estabilizador, né? Estabilizar a nossa economia e vai ser o cara que vai guiar o destino da nação. E enfim, nós tivemos durante 4 anos foi o Paulo Guedes, que tem um pensamento liberal, nada de intervir na economia, e a sociedade achou que tem a necessidade de mudar. E aí você vai ter outra pessoa no comando, né? É óbvio que o comando maior é do presidente, mas o ministro da Fazenda ele é relevante e essencial no processo do desenvolvimento, no resgate da nossa sociedade, da autoestima, do emprego, da renda, de um país melhor. E por isso ele tem que ter essa sensibilidade também, não só econômica, de números, mas uma sensibilidade social
que ela sempre é importante e relevante. Carlos Eduardo Oliveira Júnior, obrigado por aceitar o convite de participar dessa temporada do EDD. A gente falou sobre vários assuntos, algumas coisas ficaram de fora, a gente vai voltar a conversar numa outra oportunidade, realmente agradeço. Vocês que acompanharam o programa até aqui, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. E procurem aqui nas redes sociais os programas anteriores que a gente fez, que a gente gravou. Essa temporada do Economia Dia a Dia, ela é uma temporada digital, então está disponível em várias plataformas. A gente espera que vocês tenham gostado do conteúdo, curtam, comentem, compartilhem e principalmente deem sugestões de novas pautas, de novos convidados. A gente está à disposição para falar com vocês, para atender vocês nessas e outras demandas. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e a gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.